Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. Hoje a gente está chegando para continuar aquela sequência de vídeos em que eu vou apresentar os meus favoritos da minha coleção, né? Os que eu considero serem as melhores obras que eu tenho. Semana passada eu mostrei o meu top 10 de mangás japoneses. O link está aqui em cima. E hoje eu vou trazer o meu top 10 de HQs, tá? Mas vamos rodar a vinheta e aí eu vou explicar um pouco sobre esse top 10. Bom, esse aqui vai ser um vídeo até diferente, né? Porque eu acho que é a primeira vez que eu vou falar de HQs aqui, num modo mais geral, num vídeo mais específico. Eu já falei algumas vezes dando algumas dicas no Itadakimasu Indica, mas dessa vez é um vídeo focado nas HQs. Então vocês vão ver algumas coisas bem diferentes e que, sendo bem sincero, tá, pessoal? Muitos dos quadrinhos que eu vou mostrar para vocês hoje são ótimas obras para vocês começarem a sair dos mangás e ler um negócio diferente. Então eu acho que essas 10 são obras bem interessantes para isso, porque esse foi o caminho que eu fiz, tá? Eu sou um leitor muito mais de mangás, vocês sabem, minha coleção é bem focada em mangás. Eu comecei com mangás, mas foi através dessas obras que eu comecei a ler outras coisas, e agora eu tenho um leque de leitura bem maior. Um ponto importante, tá? Aqui eu vou apresentar 10 HQs, mas não vai ter as obras de super-herói, tá? Eu vou fazer semana que vem um vídeo, um top 10, não vai chegar a ser 10, vai ser um pouco menos, de HQs de heróis. Então nela eu vou botar os Marvel, os DC, as obras da Vertigo que eu tenho aqui. E também vou falar de algumas obras nacionais. E aí vamos fechar esse meus favoritos da coleção, né? Semana passada mangás japoneses, hoje HQs e semana que vem os super-heróis. Então, sem mais enrolações, vamos começar essa lista, porque nossa, tem muita coisa boa aqui e muita coisa que tá no meu top 10 da vida. Eu falei pra você semana passada que nos mangás ali tinha umas 3, 4 obras que estariam nos meus favoritos da vida. Aqui tem mais coisas. Para começar, 10º lugar, uma obra que eu conheci ano passado e que entrou no meu vídeo de melhores leituras de 2021, que é Tangências, do Miguel Ancho Prado. Eu falei naquele vídeo, né? Foi uma das minhas melhores leituras no ano passado. O link do vídeo está aqui em cima. Vai ter mais coisa aqui que estava entre as minhas melhores do ano passado. Então, assistam aquele vídeo porque é um vídeo bem legal também. Tangências, a gente vai acompanhar várias histórias sobre términos de relacionamento. E isso é bem legal porque são formas de ver a vida, né? Relacionamentos terminam de diferentes formas. Algumas felizes, algumas tristes, algumas com pessoas magoadas. E eu acho que o Miguel Ancho Prado consegue mostrar essas várias formas. Aqui a gente tem uma antologia de contos, né? São vários capítulos diferentes, cada um com uma história. E isso é bem legal. Sem contar que a arte do Miguel Ancho Prado é um espetáculo. Essa HQ saiu ano passado mesmo, saiu pela Conrad. E, nossa, isso aqui é maravilhoso, tá, pessoal? Tangências é a primeira obra da nossa lista. 9º lugar, mais uma obra que estava na minha lista de melhores do ano passado. É uma obra que eu queria ler há muito tempo, porque todo mundo elogia, né? Ganhou prêmios, todo mundo diz que é um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. E eu queria ler. E eu finalmente li, e eu vou dizer, é um dos melhores quadrinhos que eu já li. Tanto que tá nesse top 10 aqui, que é Asterios Polyp. E
Pessoal, isso aqui é um espetáculo, isso aqui tem uma arte, tem um traço, é uma história também muito interessante, é um quadrinho que eu falei no vídeo, né, do Melhores Leituras do ano passado, ele é um quadrinho que ele nos faz ver duas linhas do tempo correndo, né, o protagonista, dois momentos da vida do protagonista, e aí faz a gente pensar sobre nossa carreira, sobre nossos relacionamentos, sobre como estamos levando a nossa vida. É um espetáculo, isso aqui estava esgotado no Brasil, agora está voltando pela Companhia das Letras, né? A mesma que comprou a JBC foi quem publicou isso aqui. E está voltando, se eu não me engano, já começou a pré-venda na Amazon. E eu acho que isso aqui vai esgotar de novo, tá, pessoal? Asterios Polyp é muito bom. 8º lugar agora. E... gente, vai ser uma obra, acho que surpreendente para alguns, tá? Mas eu tenho um carinho afetivo por isso aqui, gente. Porque eu fui alfabetizado com isso aqui, tá? Eu comecei a ler, eu aprendi a ler, a gostar de quadrinhos com isso aqui. Eu tô falando de Pato Donald. Essa aqui é a coleção da Abril, né? Eu tenho a edição da Abril, a Panini começou a relançar, mas eu tenho a edição da Abril, 6 volumes. Tem mais até, mas aí eu parei de comprar em 6 porque isso aqui é bem caro. Mas isso aqui é a fase em que o Pato Donald era escrito pelo Carl Barks. E, gente, isso é maravilhoso, sabe? Pato Donald não é uma das melhores coisas à toa, sabe? Pato Donald virou uma entidade praticamente, e não é à toa. Isso aqui é maravilhoso. E como eu falei antes, eu aprendi a ler com isso aqui. Meu avô tinha coleções do Pato Donald, e foi através dos gibis dele que eu aprendi a ler. Então, quando a Abril relançou isso, eu comprei, porque é um sentimento bem pessoal, bem forte que eu tenho com isso aqui, sabe? Algumas das histórias que estão nesses encadernados da Abril estavam lá nos voluminhos que o meu avô tinha. Então, foi legal revisitar isso, foi muito bom rever. E não se enganem, gente, achar que Pato Donald é infantil e tal. Hoje, quando a gente já tem uma cabeça mais estruturada, quando a gente já pesquisou, já se informou mais sobre quadrinhos, a gente vê que como Pato Donald é genial, sabe? Uma narrativa com uma história bem leve para pegar leitores novos, mas que ao mesmo tempo ela tem uma certa maturidade, ela tem uma certa malícia para pegar o público mais adulto, para pegar o público mais velho. As cores são convidativas ao olho, sabe? É bem colorido, mas não é aquele colorido que grita, é um colorido bem feito, é um colorido que é agradável de ler. Essa edição de Pato Donald por Carl Barks é um espetáculo e, obviamente, estaria nesse meu top 10, tá? Não só por ser bom, mas também pelo carinho afetivo que eu tenho por isso aqui. Então, 8º lugar para Pato Donald por Carl Barks. E se vocês acham que só Pato Donald é o infantil dessa lista, vai ter mais coisa pela frente, já vou adiantando. Agora, 7º lugar, um quadrinho que tá muito em alta, né, pessoal? Agora, nas últimas semanas, se falou muito dele, porque vai ganhar uma animação pela Netflix, né? Vai ganhar um filme pela Netflix, depois de ter sido cancelado pela Disney. Vocês já devem ter entendido que eu tô falando de Nimona. E, gente, e até agora, falando já como um leitor de mangás, se vocês leem mangás e querem ler alguma coisa diferente, mas sem se perder muito dos mangás, leiam Nimona, tá? Eu acho que desses quadrinhos que eu tô apresentando, é quem tá muito mais perto do estilo mangá. Então eu acho que é bem mais fácil de vocês se identificarem, de vocês entenderem a obra.
vai ganhar uma adaptação em animação agora, acho que ano que vem vai sair pela Netflix. A Netflix anunciou que pegou os direitos e eu tô bem esperançoso porque a história é maravilhosa. É uma história sobre aceitação, sobre julgar as aparências. É lindo, vale muito a pena, tá? Então, 7º lugar para esse excelente quadrinho que é Nimona. 6º lugar, e eu vou trapacear. A lista é minha, azar. Nesse 6º lugar eu vou mostrar 2 obras, mas na verdade seria uma coleção do mesmo autor. Tá? Ele tem vários volumes únicos lançados aqui no Brasil, já está no 5º ou 6º. E eu separei 2 que para mim são as 2 melhores dele, mas que meio que representam toda a coleção do autor. Eu tô falando do Jason e seu Eu Matei Adolf Hitler e Ei Espera. Na verdade, então, acho que o 6º lugar seria a coleção do Jason. Vamos dizer que sim. Mas essas 2 obras principalmente, né? Eu Matei Adolf Hitler e Ei Espera, são as melhores do Jason para mim. Isso aqui é numa profundidade, pessoal. Eu já falei do Jason para vocês várias vezes. Eu acho que já teve um unboxing do Jason. Eu já falei de Ei Espera entre as minhas melhores leituras do ano passado. E Eu Matei Adolf Hitler estava nas minhas melhores leituras de 2020. Então já vem 2 anos seguidos que Jason tá entre os meus 10 favoritos. E, nossa, pessoal, é incrível, sabe? É quase indescritível, porque vocês podem ver, são voluminhos bem finos. Se eu não me engano, Eu Matei Adolf Hitler tem 80 páginas, nem isso. E Espera um pouquinho maior, eu acho que ele chega em 110. E é só isso que ele tem de páginas, e eles contam uma história extremamente profunda, sabe? Eu Matei Adolf Hitler, por mais que tenha esse nome chamativo, a capa também bem chamativa, com uma suástica gigante, é uma história tão delicada, que fala sobre relacionamento, sobre não perder as oportunidades que a gente tem na vida. É muito legal. E Espera, então, nossa, E Espera é emocionante. Nos faz pensar sobre o peso da vida, sobre como um momento pode passar tão rápido. Então são 2 quadrinhos maravilhosos, né? Eu vou deixar essa minha trapaça aqui do 6º lugar como sendo a coleção do Jason, mas com um foco muito especial nessas 2 obras. Eu Matei Adolf Hitler e Ei Espera. Agora, a partir desse 5º lugar até o 1º, são 5 obras que estariam no meu top 10 de todos os tempos, tá? E aí meio que vocês já estão conseguindo montar um pouco o meu top 10. Vão ter essas 5 obras. No de mangás, eu já falei de Your Lie in April, eu falei de Rurouni Kenshin e Natsume Yujichou. E aí vocês já vão ter 8 das minhas 10 obras favoritas. Para começar, no 5º lugar a gente tem Calvin e Haroldo. E aqui é um box que saiu pela Conrad, que tem os 7 primeiros volumes de Calvin e Haroldo, na ordem cronológica que as tiras saíram. E, pessoal, eu sou apaixonado por Calvin e Haroldo, né? E as obras são bem no estilo das tiras, igual sai no jornal. Vocês já devem ter visto várias vezes. Se não viram no jornal, devem ter visto no Twitter, no Facebook. E, nossa, eu sou apaixonado. Isso aqui é bobinho, é inteligente, é tudo no mesmo tom, né? Calvin e Haroldo é uma coisa que é bobinha para nos fazer dar uma risada, mas em determinado momento ele nos dá uma cutucada para a gente pensar sobre a vida, pensar sobre política, pensar sobre o mundo. Tudo isso com uma criança de menos de 10 anos como protagonista e seu tigre imaginário.
Então Calvin Haroldo é muito inteligente, é muito bom de ler, e eu sou apaixonado. Eu, além desse box, né, aqui o box com os 7 primeiros, eu também tenho o Essencial de Calvin Haroldo, que saiu pela Conrad também. Eu não achei o volume, tá guardado em outro lugar, eu vou botar a capa dele aqui, mas que também é um espetáculo de ler. O legal de Calvin Haroldo também é que vocês não precisam ler na ordem cronológica, que nem eu tenho aqui. Vocês podem só pegar um volume de Calvin Haroldo, qualquer um. Abram a Amazon, procurem na Calvin Haroldo, vai ter os volumes que a Conrad lançou. Vocês escolhem um e pegam. Porque não é uma história linear, não é uma história contínua, mas é uma história muito legal e que enriquece muito. Então, 5º lugar para Calvin Haroldo. Agora vem as porradas, o soco no estômago, as obras que me destroem todas as vezes. Esse 4º lugar, junto com Your Lie in April, é uma das obras que mais me faz chorar. Eu sou fissurado no final dessa obra e em como ela nos faz pensar no que a gente pode estar perdendo, no que a gente pode estar abrindo mão. Eu estou falando de O Escultor. Isso aqui que saiu pela Jupate é um tijolo, tá? Ele é bem grosso. Eu vou até pegar o mangá para vocês terem uma ideia. Vou pegar aqui. Kimi Todoki. E, bom, olha a diferença. Mas, nossa, pessoal, isso aqui fala sobre... A gente vai acompanhar a história do protagonista e ele faz um acordo com a morte. Ele entrega a vida dele, tá? Ele troca toda a vida dele por 3 meses sendo o maior escultor do mundo, sabe? Ele pode fazer qualquer coisa. Ele vai ter mãos mágicas que ele consegue fazer a escultura mais perfeita do mundo. E aí com isso ele fica famoso, ele tem reconhecimento mundial, mas ele vai viver só 3 meses. Mas tem mais que isso. Porque ao longo desses 3 meses, ele também, além da fama, ele vai começar a conhecer o mundo. Porque ele vai começar a ver o mundo através dos olhos de quem tá para morrer. Sabe? Ele vai ter a noção de que ele tá vivendo os últimos dias dele. E isso é emocionante. Eu não quero dar mais spoilers. O final disso aqui é destruidor. A gente desaba. Eu terminei de ler O Escultor, eu chorava. Assim como eu choro com Your Lie in April, vocês viram no último vídeo. O Escultor me causa essa mesma reação, pessoal. Então, 4º lugar para O Escultor. Chegamos no top 3 de hoje. E, pessoal, são 3 obras que eu acho que são as coisas mais incríveis que eu já li, junto com Your Lie in April, tá? Se eu fosse fazer o meu top 5 de todos os tempos, estaria Your Lie in April em primeiro, O Escultor estaria nesse top 5 e essas outras 3 obras também. Uma delas, agora o nosso 3º lugar, é um quadrinho que eu já falei várias vezes aqui no canal, vocês já devem ter me ouvido falar dele, que é Aqui. E o nome disso é Aqui, tá? Esse é o nome do quadrinho, tá aqui, ó, Aqui. E o que é esse quadrinho e por que eu acho que é uma das coisas mais inteligentes que eu já li? Eu vou dizer assim, ó, em termos de narrativa, de técnica de narrativa, de forma, de ideia, Aqui é o melhor quadrinho de todos os tempos, tá? Eu acho que eu nunca li nada tão genial quanto isso aqui. E por que eu tô falando isso? Eu abri até o quadrinho porque vocês precisam ver o que é isso para vocês entenderem o quão genial é. Aqui a gente vai ver a história de um canto. E é exatamente isso. É a história de um canto. Um canto, tá? Um canto. Mas como assim, Hag? Isso não faz sentido.
faz muito sentido, pessoal, e é maravilhoso. Aqui é tão emblemático que a própria capa dele já faz uma referência ao que é a história, porque a gente... Esse é o canto visto pela rua, uma parede com uma janela. E é um canto isso aqui, tá? Vocês já estão vendo um canto. Quando vocês abrem a obra... Deixa eu tirar a sobrecapa, porque ele tem uma sobrecapa incrível também. Quando vocês abrem a primeira página, vocês veem como é esse canto por dentro. Vocês estão vendo a janela que estaria na capa e a parede que seria a lareira. E ao longo de toda a história a gente vai ver como esse canto passou ao longo dos anos. E isso parece besta, né? Ah, Hag, o que tem de tão genial nisso? A gente vai ver o quanto aquele canto imutável, parado ali, viveu, né? O que as famílias que passaram por ele ao longo de toda a história. E o quadrinho vai mais longe. Ele vai na Era dos Dinossauros. O que era aquele canto na Era dos Dinossauros? Sabe? Ali, obviamente, ainda não existia uma casa. Então, os dinossauros passavam por ali. Ou, por exemplo, aqui tem uma cena. Vou dar um exemplo para vocês. O canto, novamente. E aí vocês vão dizendo, não, Hag, isso não é um canto. É o canto. Isso aqui é no ano de 1573, quando só existia uma floresta. Aí vocês estão vendo aqui esse pequeno quadro, que é 1989, quando, 200 anos depois, já existia uma casa e naquele exato lugar havia um sofá com 4 amigos conversando. E aqui nesse outro quadro, 1763, 200 anos também, vocês têm um lenhador cortando as árvores. E é legal, porque a árvore, ela sobe, né? Aqui tem a árvore inteira. E é esse tipo de coisa que eu acho incrível. E ele vai mais longe, porque, por exemplo, vai mostrar que naquele canto já teve um quarto onde um bebê dormiu, onde um bebê cresceu, né? Uma família que viveu ali durante 5 anos e viu o filho ir de um bebê para uma criança de 5 anos. Ao longo de 20 anos, tantas famílias moraram lá e tantas famílias discutiram naquele mesmo lugar. Isso começa a fazer a gente pensar sobre a vida, pensar sobre como as coisas correm, né? Como o tempo passa, como o tempo evolui. E aí me faz pensar, por exemplo, a casa onde eu moro hoje, e que hoje eu tô aqui nesse canto gravando um vídeo para vocês assistirem. O que o morador antigo fazia nesse canto, sabe? Será que também era a sala dele? E quando eu me mudar daqui 1 ano, 2, será que o novo morador, esse canto onde está a minha coleção, vai ser o quarto do filho dele? Sabe? É isso que aqui nos faz refletir sobre como as coisas passam, como o tempo muda, como as pessoas vão, as pessoas voltam, as pessoas vivem também. É genial, sabe? Eu tentando contar para vocês aqui, dar a ideia, não consigo passar o quão incrível aqui é. Então tentem ler isso, gente, sério, é um espetáculo, é uma coisa que explode a nossa cabeça, a gente vê uma nova forma de fazer quadrinho. Bom, passado o deslumbre que é aqui, vamos falar do segundo lugar. E assim, ó, o top 3 da minha vida é Your Lie in April e essas 2 obras. E eu vou dizer pra vocês, elas são pau e pau com Your Lie in April, tá, pessoal? Essas 3 obras, pra mim, são a minha tríade sagrada. Eu já falei delas aqui. O segundo lugar é Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Eu já falei disso pra vocês, eu indiquei no Itadakimasu Indica de Obras Românticas. Pílulas Azuis é maravilhoso, é lindo, sabe, eu acho que é uma das coisas mais belas que a gente tem, é uma carta de amor. É a história do próprio Frederick Peters e sobre como
ele se relacionou com a esposa dele e como ele descobriu que ela era portadora do HIV. E aí nós vamos acompanhar toda a forma deles lidarem com a doença, o fato de que ela já tinha um filho que também é portador da doença. É emocionante, é lindo, sabe? É um final que faz a gente acreditar no melhor da humanidade. É um quadrinho maravilhoso, tá? Eu não vou dar muito mais spoilers, porque não tem muito o que falar de Pílulas Azuis sem entrar em spoilers. Mas dê uma chance, tá, pessoal? Eu acho que isso aqui é um quadrinho que todo mundo tinha que ler pra talvez, não vou dizer tirar preconceitos da cabeça, mas para aprender mesmo, sabe? A gente às vezes não é nem por maldade, mas a gente tem ideias erradas sobre a doença que Pílulas Azuis ajuda a desmanchar esses mitos. Então, recomendo demais, tá? Meu segundo lugar de hoje, Pílulas Azuis do Frederick Peters. E o primeiro lugar, para fechar, é também um dos quadrinhos mais lindos que eu já vi. Só que não é lindo na história, ele é lindo na arte. A arte dele é um espetáculo. Eu acho que de tudo que eu tenho é a arte mais bonita. Pau e pau com Sandman, por exemplo. Semana que vem eu vou falar de Sandman. Eu tô falando de Blacksad. Aqui é a coleção completa, os 5 volumes. E a SESI está lançando até uma edição definitiva com os 5 volumes. Eu vou dar um foco principal para o segundo, que é o Arctic Nation. Porque isso aqui é muito pesado, tá? Isso aqui fala sobre abuso infantil, fala sobre racismo. É um quadrinho espetacular, mas toda a coleção de Blacksad vale muito a pena. E quando eu falei para vocês sobre a arte ser linda, eu vou dar uma ideia para vocês do que eu tô falando de arte. Quem já viu os meus vídeos do tour da coleção já me viu falar de Blacksad, mas eu vou mostrar de novo. Olhem isso aqui, pessoal. Olha esses detalhes, olha essa riqueza de tons sobre tons. Isso aqui é algo que não tem nem cabimento, sabe? E além, claro, de ser lindíssimo, tem uma história boa, tem uma história forte, emocionante. O primeiro volume a gente vai ter uma investigação policial. A partir do segundo a gente começa a ter outras histórias. Cada volume é uma história, mas elas meio que são contínuas, né? A gente vai acompanhar a história do protagonista, que é o próprio Blacksad, e como a vida dele vai se desenrolando. E uma coisa vai ligando a outra, né? Um volume, por mais que os 5 volumes sejam independentes, eles têm um motivo para acontecerem ligados ao anterior. Por exemplo, no primeiro ele faz uma promessa, e aí no segundo, o segundo só acontece porque ele teve que se deslocar para ir cumprir essa promessa, e no meio do caminho acontece o segundo volume. E aí no terceiro ele tá voltando para casa, ele conhece uma pessoa, e aí a história do terceiro acontece por causa dessa pessoa. Então as coisas vão se ligando sem se ligarem, sem necessariamente tu ser obrigado a ter lido toda a coleção. Vale muito a pena, Blacksad é lindíssimo, e eu não poderia botar outro em primeiro lugar hoje. Por mais que eu ame Pílulas Azuis e o Aqui, eu acho que Blacksad é a minha HQ favorita. E é pau e pau com Yola em April, por exemplo. Né? Por motivos diferentes, óbvio, mas Blacksad é incrível. E bom, esse é o meu top 10 de hoje. Eu vou deixar uma menção honrosa, porque eu não soube onde encaixar essa obra. Semana passada foram mangás japoneses, hoje HQs, semana que vem vai ser super-heróis e obras nacionais. E eu fiquei pensando, onde que eu boto essa obra? Né? Porque é um mangá americano. Então eu pensei, tá, vou botar como menção honrosa nas HQs. Que eu tô falando de Eu Mato Gigantes. Eu já falei disso aqui pra vocês no vídeo de obras que mereciam ser relançadas, né? Isso aqui saiu pela New Pop. New Pop tinha que relançar isso aqui.
Assistam esse vídeo, o link tá aqui em cima. Eu Mato Gigantes também estaria no meu top 10 de todos os tempos. E, bom, por hoje é isso. Eu não sei se vocês já leram alguma delas, né? Porque eu sei que o canal é muito mais focado em mangás. Mas comentem se vocês conhecem alguma dessas obras. Inclusive, eu vou deixar uma pergunta aqui bem séria para vocês. Eu tenho a ideia de talvez fazer nas segundas-feiras, né? Pelo menos uma segunda por mês, um vídeo sobre HQs. Né? Eu vou, igual eu faço as resenhas de mangás, tô pensando em fazer uma por mês de HQ. Talvez ler Pílulas Azuis e fazer um vídeo sobre ele, ou o Escultor, ou aqui, Black Sad, né? Fazer um vídeo, né? Não nas quintas, vai ser uma segunda especial por mês. E eu não sei se vocês têm interesse. Comentem aí se vocês acham que vale a pena, se vocês querem conhecer um pouco mais desse mercado de HQs e pegarem outras dicas para sair um pouco dos mangás, conhecer coisas novas. Então, comentem aí se vocês querem essa ideia. Dependendo, eu já começo mês que vem, pelo menos um por mês. E é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo. Semana passada a gente passou dos 400 inscritos e eu fiquei muito feliz com isso, porque mostra que a gente está crescendo e vocês nos apoiam. Eu fico feliz cada vez que eu vejo um comentário de vocês. Outra coisa, a gente criou um canal lá no TikTok, né, um perfil no TikTok. Então eu vou botar o link, ele tá aqui na descrição. Acessem lá também se vocês tiverem a rede. Vai ter alguns vídeos exclusivos lá, alguns desafios. Vai ser bem legal. E é isso. Por hoje a gente termina aqui. Repetindo, não esqueçam de se inscrever e deixar o like. E na quinta a gente volta com um vídeo que eu vou admitir, pessoal, tá muito difícil de fazer. Até lá.